Guarda Nacional instala cerca de metal em El Paso, no Texas, para impedir a entrada de mais imigrantes. Onda de frio segue provocando caos aéreo nos Estados Unidos e milhares de malas estão perdidas. No Brasil, Polícia Federal retoma serviço de emissão de passaportes. Presidente Jair Bolsonaro pode passar a virada do ano no resort de Donald Trump, na Flórida. E 27 estados, entre eles Massachusetts, onde vive grande comunidade brasileira, anunciam aumento de salário mínimo. A boa notícia em relação aos valores do salário mínimo no estado de Massachusetts já vale no primeiro dia de 2023. Olá, muito boa noite. Hoje a gente começa o Jornal Américas no Ar com uma boa notícia para a nossa comunidade que vive em Massachusetts. A partir do dia 1º de janeiro, o salário mínimo no estado vai aumentar para $15 a hora. Esse aumento salarial é a etapa final de um plano de crescimento de 5 anos que foi aprovado pela população, elevando a hora paga aos trabalhadores de 11 para $15, que já passam a valer na semana que vem. A boa notícia em relação aos valores do salário mínimo no estado de Massachusetts já vale no primeiro dia de 2023. A partir de domingo, o salário mínimo vai ser de $15 a hora, acima dos atuais $14,25 por hora. O salário mínimo dos funcionários que recebem gorjetas vai aumentar de $6,15 para $6,75 por hora. Esses profissionais devem ganhar $15 por hora quando as suas gorjetas e salários forem combinados. Lembrando que os empregadores devem compensar a diferença se as gorjetas não chegarem a $15 a hora no final do turno. O salário mínimo se aplica a todos os funcionários, exceto aos trabalhadores agrícolas, para a maioria dos quais o salário mínimo é de $8. Valor diferente também para membros de ordens religiosas, trabalhadores treinados em certas organizações educacionais sem fins lucrativos, além de vendedores externos. Além de Massachusetts, outros 26 estados norte-americanos também têm previsão de aumento de salário mínimo para o ano que está chegando. O maior aumento será na capital Washington, D.C., que passará a pagar aos trabalhadores $16,10 por hora. Agora a gente fala de imigração. O governo divulgou dados que mostram que neste fim de 2022 bateu recorde o número de cubanos chegando ilegalmente ao país pelo mar, pelo estado da Flórida. Uma nova rota que é agora foco da Guarda Costeira para impedir a travessia perigosa pelo oceano, que muitas vezes é feita em embarcações precárias que afundam e deixam milhares de vítimas pelo caminho. ¿De onde se fueron e a donde van? Barcos carregados com imigrantes chegaram quase que diariamente na costa da Flórida neste ano. Segundo a Guarda Costeira, somente entre 1º de outubro e 22 de dezembro foram interceptados em alto mar 3.724 imigrantes de origem cubana. O número é mais da metade de todos os apreendidos no ano fiscal anterior, que totalizaram 6.182. As autoridades dizem que neste ano se viu a maior migração de cubanos pelo mar desde 1980, durante o chamado Grande Êxodo Cubano. Oye, como estão todos? A Guarda Costeira tenta trabalhar para conscientizar os imigrantes a não arriscarem a vida nessa jornada extremamente perigosa. Mas, apesar dos alertas, os cubanos e haitianos continuam tentando chegar à costa da Flórida em barcos rústicos. O chefe do setor de Miami da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos informou nas redes sociais que no dia de Natal, 15 cubanos chegaram ao país nesta jangada. Segundo as autoridades, somando o número de imigrantes cubanos que chegaram ilegalmente aos Estados Unidos por mar e terra neste ano, a cifra chega a mais de 200 mil pessoas. E nesse caos imigratório, com o país registrando cada vez mais recorde de pessoas tentando chegar ilegalmente aqui, no Texas começou a instalação de cercas na área da cidade de El Paso, que vê aumentar e muito o fluxo nas travessias. As estruturas de metal estão sendo colocadas na região pela Guarda Nacional do Texas. A operação começou na semana passada e até agora mais de 2 milhas de cerca já foram instaladas.
A decisão foi tomada, segundo o governador do estado, por causa do acúmulo de imigrantes que estão ali nas cidades do norte do México, prestes a invadir o Texas. Os agentes de fronteira de El Paso revelaram que estão encontrando aproximadamente 1.500 pessoas por dia tentando cruzar a região. Além disso, há uma estimativa de que pelo menos 22 mil pessoas estão acampadas e prontas para fazer a travessia ilegal aqui para os Estados Unidos. Bom, depois do intervalo, a gente traz uma notícia sobre a emissão dos passaportes brasileiros que estavam aí suspensas, mas que agora finalmente vão voltar à normalidade. E tem os detalhes de uma notícia que o presidente Jair Bolsonaro poderia estar a caminho de um resort de Donald Trump aqui na Flórida para passar o Réveillon. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. A Polícia Federal anunciou a normalização dos serviços de emissão de passaportes brasileiros depois da liberação de verba por parte do governo federal. Segundo o órgão, a distribuição dos documentos vai acontecer de forma gradual e os status de solicitações poderão ser consultados online no portal da PF. Na semana passada, a Polícia Federal chegou a informar que mais de 100 mil pessoas aguardavam para receber seus passaportes. Após todos esses serem enviados, aí sim vai começar a emissão de novos pedidos. O serviço estava suspenso desde o dia 1º de dezembro por falta de repasse de orçamento. No último dia 24, o presidente Jair Bolsonaro sancionou um projeto de lei que liberou mais de 31 milhões de reais para a retomada da emissão desses documentos. E falando em Jair Bolsonaro, aliados do presidente afirmaram que ele está de malas prontas para pousar em breve aqui nos Estados Unidos. Bolsonaro não irá participar do evento de posse do seu sucessor, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ele pode passar o Réveillon e o dia da posse do novo governo, que é 1º de janeiro, aqui na Flórida. Fontes do Palácio do Planalto confirmam que Jair Bolsonaro ficará hospedado no resort Mar-a-Lago do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Bolsonaro não confirma essas informações. Mas ontem à noite, o Gabinete de Segurança Institucional publicou no Diário Oficial da União uma autorização para que um agente componha a equipe de segurança de familiar do presidente durante uma viagem a Miami, o que aumentou, claro, as expectativas para essa agenda final de Jair Bolsonaro. E falando em viagem, que loucura esse caos aéreo aqui no país nesse fim de ano, hein, gente? Os aeroportos seguem sofrendo com os efeitos da tempestade de inverno que atinge boa parte do território desde a semana passada. Ainda hoje, mais de 3 mil voos domésticos e internacionais foram cancelados, para o desespero de milhares de passageiros. Depois de ter o voo cancelado e não ter previsão de conseguir embarcar novamente, essa família decidiu viajar de carro de Phoenix, no Arizona, até Boston, em Massachusetts. I think a little bit of a whirlwind when we made the decision in Terminal 4 in Sky Harbor on Sunday to turn this into a drive. Essa tem sido a alternativa encontrada por milhares de pessoas que tentam se deslocar pelo país neste fim de ano, mas esbarra no caos aéreo. A Southwest Airlines é responsável por 90% dos atrasos e cancelamentos. E o secretário de Transportes, Pete Buttigieg, promete responsabilizar a companhia pela escalada na crise. O departamento estaria pronto para emitir multas altíssimas. The difficulty of getting anybody on the phone, being in this level of cancellation disruption in the first place, even as we're coming out of a major weather event, isn't acceptable. As autoridades ainda não sabem informar quando os serviços aéreos voltarão à normalidade. There's no guarantee. Não há garantia de nada, não estou culpando ninguém. Foi o próprio sistema que colapsou, diz este passageiro. I'm not blaming anybody. The system itself is collapsed. One word. Além de lidar com as operações de voo caóticas, agora as companhias também têm que dar um jeito de devolver milhares, se não milhões, de bagagens que estão perdidas nos aeroportos de todo o país. Just to let you know, people are sneaking in over there. There's like no security, yeah. As companhias dizem que não há muito a ser feito agora. Para especialistas, a situação se agravou tanto que nem mesmo as empresas estão sabendo lidar com tamanho caos.
tenham consciência que podem haver atrasos sim por causa da neve. Uma dica bacana é você não planejar nada nos primeiros dias de viagem, deixar o roteiro um pouquinho mais flexível para, se caso aconteça aí algum atraso, você consiga passar um dia num hotel, no aeroporto. Esse atraso aí não impacta o resto da sua viagem. Leva na sua bagagem de mão coisas básicas, uma troca de roupa, alimento, remédio, se você precisa de remédio. Não deixe coisas essenciais na mala despachada, porque infelizmente os imprevistos podem acontecer e o aumento aí de atrasos e cancelamentos de voo aumenta muito nesse final de ano. Boas essas dicas, hein? E boa sorte para quem precisa ainda enfrentar os aeroportos em meio a essa bagunça generalizada. Bom, depois do intervalo a gente traz informações de uma novidade. Médicos e clínicas vão começar a cobrar por mensagens e e-mails fora de hora dos pacientes que gostam de tirar algumas dúvidas. E mais, tem os detalhes de uma iniciativa de New York City para padronizar as ações policiais e evitar casos de abuso de poder. O prefeito de New York, Eric Adams, anunciou que os tiroteios e homicídios diminuíram na cidade, que é um xodó dos brasileiros. O governo revelou ainda um plano de segurança para padronizar as ações da polícia local e evitar abuso das autoridades, principalmente nas abordagens a pessoas negras. Os imigrantes e a comunidade negra comemoraram essa notícia. Eles são as maiores vítimas dessas prisões, consideradas abusivas. Na maioria das vezes, eles são parados em blitz de trânsito e acabam detidos sem nenhum motivo. São levados para a cadeia e têm de esperar os agentes verificarem antecedentes de crimes, status imigratório, pendência judicial ou até dívidas financeiras. Só depois disso, e se nada for encontrado, eles são soltos. Portanto, o acordo celebrado na última sexta-feira, ele vem para indenizar os indivíduos que foram, de alguma forma, ou tiveram, de alguma forma, os seus direitos violados, certo? Ele vem para padronizar a atuação da polícia, e essa padronização ela é benéfica para o Estado. Por quê? Essa padronização mostra o respeito que a força policial tem que ter com o cidadão. Obviamente, guardando as devidas proporções, e caso haja qualquer tipo de necessidade, o policial, o agente, no momento vai saber avaliar se existe necessidade de o implemento da força ou qualquer outra atitude naquele momento. Mas essa padronização é boa para regularizar, para regulamentar, né, a atuação dos policiais numa situação de abordagem. Agora, com essa nova regra, os policiais só podem levar uma pessoa presa se ela realmente tiver cometido um crime ou se tiverem suspeitas reais de envolvimento em algum delito. O departamento também se comprometeu a pagar honorários de advogados e danos se alguém for preso por averiguação. O prefeito Eric Adams elogiou a mudança e disse que isso vai dar mais tempo para que os guardas combatam crimes reais na cidade. Ontem, o Departamento de Polícia anunciou que o número de assaltos e roubos aumentou em 23%. Já os tiroteios reduziram em 17% e os homicídios em 12%. Portanto, o acordo celebrado na última sexta-feira, ele vem para indenizar os indivíduos que foram, de alguma forma, ou tiveram, de alguma forma, os seus direitos violados, certo? Ele vem para padronizar a atuação da polícia, e essa padronização ela é benéfica para o Estado. Por quê? Essa padronização mostra o respeito que a força policial tem que ter com o cidadão. Obviamente, guardando as devidas proporções, e caso haja qualquer tipo de necessidade, o policial, o agente, no momento vai saber avaliar se existe necessidade de o implemento da força ou qualquer outra atitude naquele momento. Mas essa padronização é boa para regularizar, para regulamentar, né, a atuação dos policiais numa situação de abordagem. Agora a gente muda de assunto para falar de segurança alimentar aqui nos Estados Unidos. Autoridades estão pedindo grandes mudanças nas regulamentações depois que um relatório mostrou que mais de 48 milhões de pessoas adoeceram neste ano por doenças transmitidas pelos alimentos.
Há quase um ano, certas fórmulas infantis foram recolhidas do mercado após relatórios de infecções bacterianas. Como consequência, o país viveu uma escassez dos produtos essenciais para a sobrevivência de muitas crianças. Para a doutora Jane, ex-diretora da FDA, a agência que regulamenta alimentos no país, é preciso ter certeza de que temos uma rede de suprimento de alimentos segura para todos. Ela dirigiu um painel independente de especialistas para avaliar a segurança alimentar no país e foram descobertos 3 principais pontos negativos que devem ser melhorados. O primeiro é o Programa de Segurança Alimentar em geral. Segundo, o Programa de Nutrição da FDA, destinado a fornecer maior acesso a alimentos mais saudáveis e informações nutricionais. E, por último, a agência precisaria focar na prevenção, em vez de esperar que algo aconteça. Somente neste ano, pelo menos 48 milhões de pessoas adoeceram no país por causa de infecções e bactérias transmitidas pelos alimentos. A FDA diz que a agência informará o público em breve sobre como está avançando nas questões que foram apresentadas por este painel independente e que, em fevereiro do ano que vem, vai implementar mudanças significativas para melhorar a segurança alimentar aqui nos Estados Unidos. Agora um alerta para aquelas pessoas que gostam de mandar mensagens para os médicos. Algumas clínicas e sites anunciaram que vão começar a cobrar para quem quer tentar tirar dúvidas pela internet. Os médicos alegam que passaram a fazer as consultas online no período da pandemia e que não pararam mais. E agora atendem 24 horas por dia. Para reduzir esse ritmo, eles decidiram cobrar por chamadas fora de hora. A Cone Rocha explica essa novidade. A pandemia mudou hábitos e sistemas no mundo todo. Consultas que antes eram feitas em consultórios passaram para o computador ou para o celular. Alguns portais online passaram a permitir mensagens aos médicos a qualquer hora do dia. Resultado, os médicos passaram a atender 24 horas por dia. A saída foi colocar limites e cobrar até pelas mensagens. Para quem é paciente da Medicare, por exemplo, o valor cobrado por mensagem é de $3. Para quem não tem seguro-saúde, esse valor pode chegar até $160. Se o médico passar mais tempo conversando por WhatsApp ou mensagem normal, o valor pode subir ainda mais. Para algumas instituições, essa moda pode criar uma barreira e desencorajar as pessoas a irem aos médicos, além do perigo delas recorrerem a sites que não são confiáveis. Vale lembrar que algumas plataformas não cobram, por exemplo, as mensagens para renovar prescrições médicas, marcar consultas ou fazer uma pergunta sobre uma visita nos últimos 7 dias. O importante é prestar atenção se você está sendo cobrado, antes de apertar o botão de enviar. Depois do intervalo, a gente fala sobre os impactos do frio no comércio. Tem muito brasileiro sofrendo com a falta de trabalho por causa das ondas geladas aqui no país. E tem os detalhes de uma pesquisa que quis descobrir quem tem mais empatia no mundo, os homens ou as mulheres. Não sai daí que a gente já te conta. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. O país ainda não sabe qual será o prejuízo financeiro da tempestade de neve que atinge boa parte do território. Mas o Departamento de Agricultura da Flórida já revelou os altos impactos econômicos da temporada de furacões para o estado. A Carla Marinho nos conta como os fenômenos deste ano prejudicaram a região. A temporada 2022 de furacão na Flórida chegou ao fim e contabilizando um prejuízo de 1,8 bilhão de dólares. Segundo o relatório do Departamento de Agricultura e Serviços ao Consumidor da Flórida, a maior parte do estrago foi causado pela passagem do furacão Ian
poucos meses atrás. A tempestade de categoria 4 gerou perdas nas plantações e na infraestrutura agrícola do estado, quando atravessou a península depois de pousar no sudoeste da Flórida. Na colheita, o prejuízo deve alcançar a marca de 1,2 bilhão. As plantações de laranjas foram as mais afetadas. Além dos frutos arrancados das árvores pela força do vento, as inundações nas áreas de plantio comprometeram 11% das árvores cítricas. Os danos materiais chegam a 675 milhões, afirma o relatório do Departamento de Agricultura. A Flórida produz cerca de 60% de todos os cítricos consumidos nos Estados Unidos. Mesmo antes do furacão, a produção de laranja já estava comprometida, com previsão de queda em quase 1/3 nesta temporada por causa da doença do green cítrico, que mata as árvores. Já a plantação de frutas não cítricas e vegetais, as perdas podem chegar a 230,5 milhões, cerca de 15%, isso em plena temporada de plantio. Muitos campos perderam a irrigação e outros infraestruturas, afirma o relatório. E esse frio que afeta boa parte do país tem causado também muitos prejuízos, principalmente aos comércios. E esse é só o início do inverno, gente. Nas regiões do país que são mais afetadas pela neve, a situação é pior. Mas essa temporada, até os comerciantes de estados que normalmente estão mais quentes precisam se preparar. Stadium Flowers, this is Lucia. Com tanto gelo e neve nas ruas, não dá para ir a muitos lugares. A Luzia, gerente do Stadium Flowers em Linwood, no estado de Washington, diz que a loja já existe no mesmo local há 45 anos e que este começo de inverno é um dos piores já vistos. Ela diz que as condições do clima estão tão ruins que cerca de metade das encomendas têm sido canceladas todos os dias. Para o Ed, um dos clientes mais antigos, não há clima que o impeça de comprar flores para levar ao túmulo da esposa. Eu vou lá todos os dias por 2 horas, me sento com ela. Então venho aqui pelo menos uma vez por semana para comprar um arranjo de flores fresco, novo e bonito, diz o homem. Mas Ed parece ser um dos poucos que não muda sua rotina apesar do frio extremo. Em todo o país, mais de metade da população diz ficar mais tempo em casa quando acontece uma queda brusca de temperatura, sobretudo porque se deslocar pode ser perigoso. Em regiões onde não neva, também está mais difícil manter a vida como ela é. Estados ensolarados estão vendo diminuir, por exemplo, o número de turistas. Para o Gabriel, fotógrafo brasileiro em Los Angeles, na Califórnia, o clima extremo já afetou o seu trabalho. Tem atrapalhado bastante o meu trabalho, não só pela quantidade de clientes que diminuiu bastante, né, devido aos atrasos dos aeroportos e tal, que tem pessoa até cancelando viagem para Los Angeles por culpa das escalas que iriam fazer e não conseguiram chegar até aqui, né? Mas também porque não é muito usual em Los Angeles tanta nuvem assim, então para fotografar até que é bom, mas o pessoal queria sempre um sol, né, para sair nas fotos de forma bacana, porque o que eu faço geralmente é levar brasileiro para passear aqui e tirar fotos em locais famosos, né? Então o pessoal acaba cancelando bastante o trabalho devido o clima tá um pouquinho cinzento, não tá tão bacana para o fundo das fotos, né? É isso, tá frio, mas a situação deve começar a melhorar mais para o fim da semana, gente. Vamos inclusive agora dar uma olhada aqui no nosso telão para meteorologia. Olha só a previsão para amanhã como que vai estar. A gente começa o nosso mapa com Boston com tempo encoberto, máxima de 50, New York também e Washington, mínima de 28. Em Orlando, o sol volta a brilhar, mas em Miami, chuva prevista, mínima de 73. No Texas, em Houston, bastante chuva, máxima chega a 78 e em Dallas, um pouquinho menos, 68 de máxima. Já na região de Washington, que tem sofrido muito nessa onda fria, 43 de mínima e chuva prevista. Descendo aqui para a Califórnia, a chuva continua em São Francisco. Em Los Angeles não chega a chover, mas fica nublado ao longo de praticamente todo o dia, com máxima de 62. E Las Vegas também, muita nuvem, mínima de 40 e máxima de 52. Bom, e agora, antes de encerrar o nosso jornal, vamos falar um pouquinho de empatia? Essa é, para mim, uma das palavras mais importantes do nosso vocabulário. Mas será que todo mundo pensa assim? Será que homens e mulheres entendem essa palavra da mesma forma? Ou melhor, será que praticam a empatia de forma igual? Foi isso que cientistas quiseram descobrir, gente. E a Eloá Orazen foi atrás dos resultados dessa pesquisa. Olha só.
Para o dicionário, substantivo feminino. Para a ciência, substância do feminino. A empatia, nome que se dá à capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, é mesmo uma qualidade mais presente nas mulheres. Pesquisadores da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, conduziram o que seria a investigação mais extensa do setor e descobriram que, independentemente de onde vivam e de quais são suas influências culturais ou familiares, as mulheres, em geral, são melhores em empatia com outras pessoas do que os homens. De acordo com os autores do estudo, um tipo específico de empatia, chamado de empatia cognitiva, foi avaliado. A empatia cognitiva se dá quando uma pessoa é intelectualmente capaz de entender o que outra pessoa pode estar pensando ou sentindo e é capaz de usar esse conhecimento para prever como uma pessoa sente ou reage em dadas situações. Mais de 300 mil pessoas em 57 países diferentes participaram deste estudo. Em algumas nações, homens e mulheres apresentaram resultados semelhantes, mas em nenhum país os homens obtiveram pontuação mais alta. A empatia cognitiva é um talento valioso no mundo de hoje, pois impacta na maneira como uma pessoa interage socialmente e ainda afeta o desenvolvimento emocional do indivíduo. A empatia cognitiva é diferente da empatia emocional, a mais conhecida, que é quando uma pessoa é capaz de sentir o que a outra pessoa sente. Para entender melhor a diferença entre ambas, vamos imaginar que um amigo passou por um término de relacionamento e está triste com isso. A pessoa com empatia emocional pode vê-lo chorando e se entristecer junto com o amigo. Já a pessoa com empatia intelectual consegue entender as condições que levaram o amigo à tristeza. A diferenciação parece sutil, mas segundo a ciência, ela é importante e feminina. É isso. Quem sabe agora, depois dessa pesquisa, os homens não se inspiram um pouquinho mais e tentam aprender a serem mais empáticos como as mulheres, como comprovou agora essa pesquisa, né, gente? Bom, a nossa edição de hoje do Jornal termina com essa reportagem e eu volto a esperar vocês de novo amanhã às 7h30 da noite. Agora vocês ficam com mais um episódio da reapresentação da novela Jesus. Uma boa noite para vocês.